Eu sou professor João Freire Abramovics, eu já leciono, eu creio que já há uns 8 anos, a 9 anos, mas eu já tenho uma experiência em média, mais ou menos uns 20 anos na área de TI, né? Tanto na área de suporte e manutenção, como na área de redes, como na área de segurança, juntando tudo dá mais ou menos, né? Eu creio que até mais do que 20 anos. Eu não me pergunto minha idade, não, porque se você fizer o cálculo, você vai ter uma ideia, né? Sou muito novo, não, né? Sou graduado em rede de computadores, no caso, eu fiz faculdade de rede de computadores, né? Tenho 2 pós-graduações, 2 especializações. Uma delas é em segurança da informação, que também eu vou ministrar futuramente, tanto um workshop, uma aula dessa aqui gratuita, para vocês terem uma base de segurança da informação, como também um curso mais avançado, que é em cima de análise de vulnerabilidade de sistemas web, ou seja, é você aprender a criar relatórios através de análise de ataque, né? Você vai aprender a atacar uma rede, mas não com o intuito de derrubá-la, mas sim com o intuito de analisar quais são suas falhas, né, para você poder aplicar as possíveis defesas, né? E essas falhas geralmente acontecem porque os programadores web, o pessoal que trabalha lá no seu background, e também no front-end, eles não estão preocupados em aplicar segurança, eles estão preocupados tanto no design do site, como também na funcionalidade, não é isso, meu amigo? Isso. Eles, geralmente, todo site, toda plataforma, todo servidor, eles estão lá com todos os serviços e protocolos padrões, né, que são disponibilizados pelos, vamos dizer assim, pelos, como é que eu posso dizer, na hora de desenvolver o site, né, já tem tudo padronizado, porta 21, porta 22, né, quem estudou rede já sabe do que eu estou falando, seria a porta de acesso, né, de comunicação ao determinado serviço, que é o CVS, serviço de acesso remoto, Telnet, SSH, entre outros serviços de rede como padrão. Aí o cara, com conhecimento de segurança da informação, ele vai ter como fazer uma análise de vulnerabilidade, ver quais são essas deficiências, explorar essas deficiências, como se diz, o que é explorar? É invadir realmente para ver até onde ele consegue chegar naquele site, gerar um relatório, e desse relatório você vai trazer possíveis soluções para essas vulnerabilidades. Tudo isso aí você consegue através do conhecimento chamado Pen Test, né? O nome diz teste de penetração em sistemas, né? Isso aí também é um treinamento que vai ser lançado futuramente, mas agora no momento não vem muito ao caso, né? Mas eu só estou falando que eu sou pós-graduado de segurança com ênfase em análise de vulnerabilidade. Tenho minha segunda pós, eu fiz agora há pouco, né? Uns 2 anos atrás, em cima de gestão, tecnologia da informação e comunicação, na área de governança, né? Sou analista de rede de computador, tanto na plataforma Microsoft como também Linux, né? Eu tenho certificações na área de Microsoft e Linux. Eu estudei para certificação, mas não cheguei a tirar, né? Mas eu já trabalho com servidores Microsoft em cloud, né? No caso de computação em nuvens, né? Aqui embaixo um treinamento que eu fiz há um tempo atrás, né? De infraestrutura em nuvens da AWS, que seria a Amazon Web Service, né? Que é justamente você montar toda a infraestrutura de rede, né? De servidor na nuvem da Amazon, né? Que também vai ser outro futuramente, dependendo de como for o desenrolado do projeto, a gente montar tudo isso, né? Aqui eu tenho uma questão que é muito perguntada nos treinamentos que a gente dá, né? E qual seria a importância do sistema operacional Linux nas redes de computadores, aplicações web? Eu já falei, né? Que hoje em dia 70% a 80% de todo servidor web, onde é hospedado, por exemplo, a própria Amazon, né? Mas na maioria dos sites de hospedagem que você, no caso, contrata para colocar os seus sites, né? Colocar os seus serviços, a plataforma é totalmente Linux. Devido à segurança, né, que apesar das portas pode ser que estão abertas, mas o que acontece? Você é um profissional que aplique aquelas configurações de segurança, né? E como o Windows, a Microsoft, ela é tão definida, grande parte dos vírus, dos ataques, é em cima de plataforma Windows, né? Por isso que hoje em dia o sistema operacional Linux, ele é um dos sistemas mais seguros, né, que oferece maior estabilidade, até porque ele consome menos processamento, menos memória, menos espaço em armazenamento, né? Você tem como ver, realmente visualizar o que está acontecendo em background, a gente vai ver. O Windows tem como também, mas nem sempre aquilo que a gente é realmente a realidade, viu? Já no Linux, não. No Linux você tem como realmente manipular aqueles dados, aqueles processos que estão sendo executados. E aqui a gente tem vamos dizer assim, outras perguntas muito feitas em algumas aulas que eu tenho dado, né? E onde ele é mais usado? Eu já falei, né? Ele é mais usado
na plataforma web. O pessoal que desenvolve software, ele realmente adere muito mais fácil o Linux, porque o pessoal diz, olha, o Linux, quem opera com Linux é o cara que realmente ele tá um degrau a mais na área técnica, né? Porque exige um pouco mais de conhecimento para você conseguir, vamos dizer assim, desenvolver qualquer coisa dentro do Linux. Né? O principal, isso eu falo, servidor, ele não tem, já começa por aí, ele não tem uma plataforma maior de ataque. A servidor, ele não vem com ambiente gráfico, ele vem só com ambiente texto, onde você vai ter lá o cursor, o promptzinho, e você só vai conseguir fazer qualquer coisa se for na linha de comando, né? Diferente do ambiente gráfico, que você vai usar o mouse, vai clicar com o botão direito, vai clicar no ícone e vai poder manipulá-lo. Já no ambiente sem ambiente gráfico, que é um ambiente para servidor, você realmente tem que ter um conhecimento maior, né? Tem essa pergunta também que é feita, né? Ele é mais seguro que o sistema operacional da Microsoft? Com certeza, isso aí, sem dúvida. No caso, é mais fácil de usar o Linux? Não. Se eu disser que é mais fácil, eu estou mentindo. Até porque você tem a facilidade da Microsoft, isso aí é indiscutível, né? Uma criança senta na frente do computador, começa a mexer e já consegue desenvolver alguma coisa no ambiente desktop. Mas no ambiente gráfico, você tem que ter realmente, no ambiente de texto, né? Você tem que ter um conhecimento maior. Mas isso vai ser o seu diferencial do mercado. Se você tiver esse conhecimento, você vai ter o diferencial no mercado, ok? O suporte é acessível a todos. Como? Na verdade, o suporte a Linux hoje está bem melhor do que há 5 anos atrás. Né? Hoje a gente já tem comunidades, já tem blogs, né? Tem, vamos dizer, livros à vontade, tem PDFs, e-books, e você conseguir soluções que muitas vezes você não consegue através do conhecimento que você tem. Mas você entra num blog, né, como uma comunidade Linux aí, que hoje em dia é difundida pelo mundo todo, coloca lá a sua dúvida, seu problema, né, e você consegue uma solução mais rápido, é claro. Né? E a gente tem versões, a cada ano sai uma versão nova do sistema operacional, justamente com a comunidade Linux internacional corrigindo os erros. Né? E por onde começar? A gente vai começar pelo isso, né? Que é justamente pelos comandos, sabendo o histórico, escolhendo um sistema operacional que se adequa à sua necessidade. Você tem necessidade de quê? De editar texto, fazer trabalho, ou você quer isso profissionalmente. A gente vai analisar qual é a necessidade do usuário, se é uma necessidade profissional, se é uma necessidade caseira. Né? Aí, dessa forma, você vai ver qual é a distribuição que você vai utilizar na sua casa. Né? No caso aí, certo? Você vai ter um diferencial para o seu concorrente, caso você participe de uma sessão, tanto na área de desenvolvimento como na área de suporte, ok? E pronto, aqui a gente tem uma pergunta que com certeza vocês devem estar fazendo, né? Ou pensando, o que você espera desse treinamento, né? Na verdade, o que a gente pensa nesse treinamento é justamente trazer para vocês um conhecimento introdutório e uma prática para vocês terem o primeiro contato com o sistema operacional. Já conhecer pelo menos um terminal, saber criar um usuário, excluir o usuário, mudar a senha do usuário, tudo no modo texto, não é igual o Windows, né? A gente vai ter o modo desktop, porque isso aí fica mais didático para a gente passar esse conhecimento para vocês, por isso que a gente vai instalar o Ubuntu 18.04, o LTS Desktop, não o Ubuntu Server. O Ubuntu Server vai ser num treinamento mais avançado, né? Onde a gente vai trabalhar com servidor web. Mas aqui no momento é para você aprender a manipular os comandos e ver o resultado deles, né? Aí por isso que vai ser o desktop, né? A gente vai ter um curso, esse curso é de 6 horas, né? No caso aí sou eu que vou lecionar esses 3 dias de aula, mais 4 horas de atividade prática, no caso, que vai estar disponível lá na sala do Google, totalizando 10 horas. Essa atividade prática, na verdade, vai ser um exercício de 10 questões, que vai comprovar que você participou, você tem o conhecimento e vai ser liberado o seu certificado, né? O estudante ele terá direito ao certificado após concluir e postar as atividades no prazo máximo de 5 dias e após o término da última aula prevista no calendário, que no caso vai ser sexta-feira, né? Aí ele vai ter mais 5 dias para responder lá o questionáriozinho, que não é nada difícil, desde que você tenha participado dessa aula, certo? Vamos começar aqui na introdução. A gente vai falar um pouco sobre o sistema Linux, né, a arquitetura aberta, né? Gibson, veja bem, eu não estou com uma tela do Message para responder o questionamento. Caso tenha algum questionamento, tá certo? Aí você me diz aí, porque eu estou com o PowerPoint aberto aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se não muda muita coisa não, se eu
se eu botar a tela assim, tá entendendo? Não tem como eu ver como eles estão, se está fazendo alguma pergunta, não tenho como ver isso. Pronto, então vamos lá. O Vitor está perguntando sobre a questão de estrutura de programas suportados pelo Linux e pelo Windows. Como é que funciona essa questão? Porque, como no Windows a gente tem um sistema, né, de arquivos diferente do Linux, e eu acho que a pergunta dele é sobre por que eu não consigo abrir o que tem um no outro. O Windows, olha, veja bem, o sistema operacional ele se baseia no sistema de partição, que seria o particionamento de arquivos. A forma com que vai ser reconhecido o sistema operacional dentro do seu disco rígido. Aí a Microsoft, o sistema Microsoft, qualquer um deles, eles trabalham com o sistema FAT32, NTFS, não é isso? E não digo nem FAT16 porque já foi descontinuado. Alguns sistemas como o Windows 7, o Windows XP ainda tem gente que usa, eles usam ainda o FAT32, mas vamos dizer assim, a geral, o Windows 10, o Windows 8, eles usam o sistema NTFS, que é o sistema de permissão de leitura e reconhecimento do sistema operacional no disco. Porque se não houver um sistema de reconhecimento, ele não vai saber que existe ali um disco rígido, porque o disco rígido nada mais é do que um hardware burro. Se não tiver uma plataforma que reconheça aquilo ali como hardware, ele vai ser simplesmente sem utilidade. O que acontece? O Linux ele não trabalha com NTFS. Ele trabalha com a gente vai falar mais adiante, outro tipo de sistema de arquivo para reconhecer o Linux. Aí o que acontece? O Linux, ele reconhece o sistema NTFS. Você, vamos dizer assim, pegar um HD formatado em NTFS, você consegue acessar pelo sistema operacional Linux aqueles arquivos que estão em NTFS. Mas, ao contrário, não. A Microsoft ela não reconhece o WEST, né, o WEST4, o WEST3, o WEST2, que seria o sistema de arquivos, sistema de particionamento do Linux, ela não reconhece. Você simplesmente fica com o disco perdido. Se tu tiver o sistema, como se diz, Linux instalado na tua máquina e for migrar para o Windows, você simplesmente não consegue reconhecer nenhuma informação que esteja ali. Aí a plataforma, quando o cara monta o sistema operacional, não. Quando o cara monta um aplicativo, um software para jogo, um drive, ele edita esse drive, esse software, esse programa, esse vídeo, esse editor de vídeo, qual seja a aplicação para um dos sistemas, ou o sistema Microsoft, que é para ser no NTFS, ou no FAT, ou no WEST, né? Aí faz com que ele não seja compatível. Por isso que no momento que tu vai baixar o aplicativo, tu tem que dizer que aquele aplicativo ou é para o Windows ou é para Linux, porque são sistemas distintos. Mas para você abrir, por exemplo, você tiver um arquivo do pacote do Office, você consegue abrir lá no LibreOffice, que é justamente, ele reconhece os arquivos do DocX, os arquivos do Excel, do PowerPoint, do Word. Tirou a dúvida? Tá vendo que, não sei se é o próximo sistema operacional do Windows, ou se é uma atualização do Windows 10, eu não lembro bem ao caso, que vai reconhecer, né, o formato de arquivo do Linux. Olha, veja bem, o Windows 10 ele está com uma atualização nova, como eu falei, a Microsoft ela não é besta, né? Ela está vendo a difusão do Linux em si, né? De várias distros tomando conta do mercado. Isso eu falo na área de web, que hoje em dia quem é que faz um programa para rodar só local? Geralmente o programa, ele mesmo que ele roda local, mas ele abre por onde? Ele abre pelo navegador, não é isso? Ele abre pela plataforma, mas quando clica no ícone lá, ele vai abrir se for um programa corporativo. Isso aí ele tem que ter uma interoperabilidade, que é um nome feio, né? Ou seja, independente da plataforma, ele abre. Se for Linux, se tiver um navegador, acontece isso. Vamos lá. Hoje, no caso, a ementa a introdução ao Linux, a gente vai falar um pouco de história, instalação do sistema, a gente vai instalar o sistema operacional e vai entrar num pouquinho de virtualização, que é justamente o VirtualBox, para que você não tenha necessidade de instalar o Linux na sua máquina real, nativa, você vai virtualizar o sistema operacional na sua máquina. A gente vai ensinar os procedimentos iniciais para isso, que é o passo a passo, né? O engatinhar para você não se enrolar, né? A gente vai trabalhar com um ambiente gráfico, ainda não iremos trabalhar com ambiente, no caso, um ambiente texto ainda, né? Porque tem que ter um conhecimento a mais futuramente. Mas o conhecimento que a gente vai te dar hoje vai dar a condição de você instalar um boot server e já manipular, tá certo? Aplicativo de escritório, a gente vai falar um pouco sobre ele, e sistema de arquivo, eu já falei um pouco sobre o sistema de arquivo, né? E a agenda, no caso, a gente tem aqui aulas expositivas demonstrativas, apresentação de PowerPoint, apresentação de site e prática, né?
a função, geralmente a aula de hoje vai ser muito conceitual, vai ser muito teórica, mas a gente vai tentar passar um pouco de prática, né? Já dá uma olhadinha aí, não tá compartilhando não, sim? Não está compartilhando? Não tá aparecendo para mim, não. Deixa eu voltar aqui. Foi mal, isso. É a idade. E agora? Não, já foi? Não apareceu a opção, não. Pessoal, vocês... agora foi. Agora o pessoal tá vendo. Pronto. Agora, maximiza aí e pode continuar. Tá vendo? Pronto. Aí hoje a gente vai fazer uma aula de apresentação de PowerPoint, vai falar um bocado de coisa, muito conceito, né? Apresentar alguns sites, com a gente, inclusive, talvez eu não vou nem precisar apresentar, porque o professor Gibbs ele já adiantou para vocês aí no grupo, que é justamente o site onde vocês baixam a ISO, né? Que é o arquivo compactado do sistema operacional Linux. E vamos fazer uma prática no final, né? Aqui a gente já falou que vai estudar a história e evolução, as edições, né? Quais são as edições que saíram do Linux, são várias, né? Tem algumas que se destacaram e tem outras que já foram descontinuadas, como esse daí, que foi a primeira distro que eu tive convivência, né, há mais de 10 anos atrás, foi o Kurumin, né? Instalação do sistema operacional e comandos Linux de manipulação, para aprender a manipular o Linux, né? E, primeiramente, o Linux, na verdade, ele é uma reimplementação e uma relação do Unix, né? Esse Unix, ele foi, na verdade, um dos primeiros sistemas criados de código aberto, né? Alguns aninhos atrás, a gente vai ver, eu creio que já tem, deixa eu ver aqui, porque eu não sou muito bom de data. Maria, não passou não, está aqui no outro slide, mas deixa eu voltar. A gente chega lá, certo? O Linux, na verdade, ele é um sistema gratuito, né? De código-fonte aberto, desenvolvido de maneira cooperativa. E o que seria um sistema de código aberto? Que você pode pegar ele, manipular e transformar ele para quem for da linha de programação, transformar ele num sistema, vamos dizer assim, operacional, conforme o que você propôs com ele. Por isso que a gente tem hoje edições, várias distros do Linux com a mesma base, que seria, vamos dizer, o Debian ou o Ubuntu, com várias caras. Temos Linux para jogos, que tem uma distribuição de Linux que eles são 4 DVDs, baseado em Ubuntu, que ele já vem com mais de 40 jogos. Temos aqui a evolução do Backtrack, que a gente vai falar lá atrás, né? Lá na frente, aliás, do Backtrack, que foi o primeiro sistema criado com um intuito exclusivo de você fazer análise de vulnerabilidade, né, e auditoria de sistema, que é usado na maioria dos hackers, como se chama, né, os especialistas da informação utilizam. Hoje ele foi substituído pelo Kali Linux, né? Eu creio que alguns aqui, amantes do Linux, já devem ter sido, já ter ouvido falar, né? O Linux não é o único sistema baseado em Unix, mas é um dos mais bem suportados, né? O sistema baseado em Unix, temos o FreeBSD e o OpenBSD, que são alguns sistemas que foram criados com intuito na área de telecomunicações, por exemplo, como também outros sistemas operacionais que a gente vai falar, o FreeBSD, que ele é pago, tem o seu suporte pago, né? Entre outros sistemas. Não é porque ele é Linux que ele pode ser totalmente gratuito, ele tem um código-fonte aberto, você como programador pode manipulá-lo e simplesmente fechar o código para que você torne proprietário desse sistema, tá certo? Ele ganhou grande número de colaboradores, apesar da crítica de grandes nomes, né? Hoje existe uma colaboração a nível mundial de programadores, por isso que ele é tão seguro, né? Outra empresa também, como a gente já falou, como a Red Hat, né? E a Caldera, começaram a utilizar com os fins comerciais. Eles pegaram a base do Linux, criaram uma plataforma voltada a servidor e a segurança e estão comercializando. Hoje em dia a Red Hat ela tem um monte de treinamento gratuito para profissionais técnicos. Só entra no site do Red Hat, que depois eu vou deixar lá como se diz, como uma dica, né? Dica de hoje, eu vou deixar lá o site da Red Hat com treinamento oficial e certificação oficial gratuita. Porque o Red Hat, por ser uma plataforma Linux paga, existe profissionais nessa área, eu digo assim que é mosca branca, é muito difícil você encontrar um profissional certificado em Red Hat. Aí por isso, como ela já é uma plataforma de segurança muito difundida pelo mundo, ela está lançando treinamentos gratuitos para quem tem interesse de se especializar na plataforma, né? Programadores voluntários continuam o desenvolvimento dessa distribuição gratuita, como o Debian, né? O Debian é um dos mais estáveis dentro dessa linha de distros, né, de Linux mais estável do mundo, né? Tanto é que a base, no caso assim, o repositório de muitos
outras distribuições é do Debian, né? O ponto .deb que vem do Debian, né? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma análise de mercado do Windows 7, do Windows 10, do Windows XP, né? O que ainda nós vemos no mercado, né? Ainda temos 43% que ainda usa o Windows 7, apesar que ele já saiu, ele não tem mais atualização nem suporte pela Microsoft, mas só quem usa o Windows pirata tá nem aí, né? E 27,9%, apesar que essa leitura foi feita, no caso, ano passado, eu creio que já mudou muito, porque o Windows 7 ele já foi descontinuado, provavelmente a faixa de usuários com Windows 10 está bem maior, né? O Windows XP ainda existe empresas e usuários que usam ela, né? Um exemplo de quem usa o Windows XP é o Pentágono, né? Por incrível que pareça, o Pentágono ainda paga suporte para a Microsoft para os sistemas dele, né? Sistema de mísseis, né? E saia mais barato para eles pagar o suporte à Microsoft do que sair atualizando, né? E deixar as vulnerabilidades para o pessoal invadir e fazer estrago no mundo. Porque se o sistema do Pentágono, das bombas nucleares do Windows XP, se não tiver segurança, a gente já sabe o que acontece, né? O macOS a gente já sabe que existe, vamos dizer assim, um monopólio onde só poucos têm acesso a essa plataforma por causa do hardware. Foi um sistema operacional criado por um hardware específico, né? Que é justamente o macOS. O Linux, uma fatia muito pequena ainda do Linux, que usa como desktop, é 3,37%. O Windows 8, 1,35%, porque realmente ele requer muito recurso de processamento e memória, né? O Windows 10 ele veio com essa correção, né? Quando você faz todas as atualizações do Windows 10, ele dá uma melhorada bem, vamos dizer assim, bem visível. E outros sistemas, 3,2%. Isso aí é só uma visão, né? Uma visão de como está os sistemas operacionais no mundo, em termos de usuário e em termos de servidores, né? Isso aí eu tirei desse site que está aí, depois vocês podem acessar, né? Aqui a gente tem um pouco de história, né? Para saber como é que começou tudo, né? No caso aí, a origem do Linux foi o Unix, que eu falei, né? Foi em 1969, né? Provavelmente foi o início de tudo, da computação. Vocês já devem ter estudado a história do computador, que eu não vou me aprofundar aqui, mas foi o início aonde realmente o homem começou a interagir com a máquina, né? Através de linha de comando, não tinha modo gráfico, era simplesmente texto, aonde o usuário tinha que realmente ter conhecimento de programação para poder interagir com a máquina, né? Em 76, no caso, o Unix ele foi disponível em universidades. Até então, ele só era disponibilizado para fins militares, né, para fazer com que as máquinas, no caso aí, os computadores da época, eles utilizavam, no caso, para recursos matemáticos, para cálculos matemáticos da Segunda Guerra Mundial, enfim, né? Ele foi implementado justamente com fins militares, só que em 76 já foi disponibilizado para universidades. Isso aí é história, né? Em 91 deu-se a origem ao Linux, né, que foi um projeto do Linus Torvalds, né? E o seu kernel, o primeiro kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional, foi lançado em 94. Né? Até então ele trabalhava, vamos dizer assim, em opção de execução em tempo real, né? Ou seja, ele digitava e era executado, né? Ele não tinha uma memória de armazenamento, ele não tinha ainda um núcleo para fazer todo o processamento, né? Ele foi desenvolvido já cooperativamente por um grupo de pesquisadores e programadores, né? Em 96 surge o mascote, que é o Tux, né? De Torvalds Unix, né? Que justamente foi o início de tudo, né? Em 2009 veio o kernel 2.6 e vamos dar logo uma adiantada nisso aí para ver se melhora um pouquinho. Atualmente a gente tem o kernel 5.3, né? Ou seja, o Linux ele tem mais ou menos 21 anos de existência, né? Com várias distros tomando conta. Tá aí o cidadão, né? Que criou o Linux, né? Originalmente escrito por Linus Torvalds, né? Que eu já falei, no Departamento de Ciência da Universidade de Helsinki, na Finlândia, né? Com a ajuda de vários programadores voluntários, através da Usenet, né, que era justamente uma infraestrutura que trabalhava com redes, né, com redes militares, né, e redes universitárias também, né. O Linus Torvalds ele começou o desenvolvimento inspirado pelo seu interesse no Minix, que seria o primeiro sistema operacional criado por André Tannenbaum. Eu acho que vocês ainda não ouviram falar, mas quem já ouviu, Tannenbaum é um dos maiores editores de literatura científica na área de tecnologia, né, na área de redes, na área de Linux, enfim, né. Limitou-se a criar a sua própria palavra Minimix, melhor que o Minimix do
seu antecessor, né? Ele simplesmente se baseou nessa plataforma e fez o melhoramento, né? Que é o que a gente tem até hoje, né? O termo Linux, ele se refere ao núcleo, né? Aí está kernel, que seria o kernel, o coração, né? Em inglês é cerne, no caso que seria o coração do sistema operacional, em inglês kernel, né? O sistema operativo, ou seja, o sistema operacional. Eu creio que todo mundo que está na sala sabe o que é um sistema operacional, né? Dele depende para que a arquitetura de um computador ele venha a funcionar, né? Ele faz todo o gerenciamento, né, de processamento, memória e armazenamento, enfim, né? O termo também é usado pelos meios de comunicação e usuários para referir-se ao sistema operacional baseado no núcleo Linux, agregado a outros programas. Segundo o Tannenbaum, um kernel pode ser considerado o próprio sistema operativo, ou seja, o próprio sistema operacional, quando este é definido como gerenciador de recursos de hardware. É o sistema que faz o gerenciamento de hardware, mas o que interage com o usuário é o sistema operacional desktop. Mas, enfim, né? O kernel é o núcleo do sistema operacional que faz a interação do homem com a máquina. Deu para entender, né? Aqui a gente tem várias distribuições. Eu estou correndo aqui por causa da hora, né? A gente tem várias distribuições. O SUSE, Ubuntu já é vamos dizer assim, uma variação do Ubuntu, né? Tem esse Arch Linux, que quem já manipulou ele deve saber que ele é a cópia escrita do Windows XP, né? O Gentoo, o Slackware, o Debian, Fedora, enfim, tem N distribuições que a gente vai falar sobre algumas delas, né? Não tem como falar sobre todas, né? E a gente vai falar um pouco sobre as distribuições mais usadas, né? Aqui a gente tem uma telazinha que tem aqui o que? Tem o Fedora, né? Temos ali o Mint, Linux Mint, que ele é muito bom para quem vai iniciar, vamos dizer assim, com Linux, com o sistema operacional Linux, porque ele é muito parecido com o sistema operacional da Microsoft. Ele dá uma facilidade muito grande para a pessoa que está começando, né? E ele é muito bom, ele é leve e tem vários aplicativos já instalados juntamente com ele, muitos aplicativos até, de gravação de tela, de gravação de áudio, de edição de vídeo, de execução de áudio, o pacote do LibreOffice já vem com ele, entre muitos outros aplicativos, né? Temos lá atrás aquele chapeuzinho vermelho que é o Red Hat, que é justamente o sistema operacional totalmente voltado à segurança e a redes e servidores, né? Temos o Fedora também, que foi uma distribuição criada tanto na linha desktop. O Red Hat não tem, mas o Fedora ele tem tanto linha desktop como linha para servidor, né? Ele foi criado para servidor. O SUSE também, ele tem uma base para servidor e para desktop, né? Temos aqui na frente esse que tem um círculozinho laranja, cor de rosa, que seria o Debian, né? Temos um Ubuntu, agora aquele outro ali que é uma estrelinha, é o CentOS, que ainda é usado nas faculdades como plataforma de estudo, né? O CentOS, que até hoje é usado em empresas como servidor estável, né? Aqui nas distribuições a gente tem a GPL, né? Que a gente tem licença General Public License. Oi? Tá cortando um pouquinho, mas voltou normal. Voltou, né? Voltou. Eu vou segurar um pouquinho aqui, porque eu acho que pode ser a distância também. Agora ficou mais nítido, né? Ficou. Pronto. E os programas normais, ele possui, no caso aí, uma licença chamada Copyright. Ou seja, esse tipo de licença aí é uma licença registrada. Aquele pessoal que comprar um sistema operacional com esse tipo de licença é licença proprietária. Ou seja, você não pode editar, você não pode modificar, você não pode nem vender. Você pode até distribuir e comprar licença e aplicar no cliente. Por exemplo, o Windows, né? O Windows teria um desse. Mas já o GNU criou copyright, ou seja, você pode fazer o que quiser com a empresa, você pode pegar o núcleo do Linux, o kernel mais novo, programar em cima dele, fazer um ambiente gráfico próprio. Vocês que estão estudando para programação, ele também tem isso. Se quiser pensar em lançar um sistema de jogos, lançar um sistema de edição, né? Mas você tem como, principalmente se for uma RP para empresa corporativa baseada em Linux, ou um sistema operacional para empresa baseado em Linux, você tem como modificar tudo, ou vender, ou disponibilizar gratuitamente. Isso aí não tem problema nenhum. É justamente o GNU, ele criou esse copyright, que seria uma licença, vamos dizer assim, gratuita, onde você pode fazer quase tudo, né? Aqui a gente tem uma pergunta: qual a melhor distribuição, né? Qual a melhor distro, como chama
o pessoal que da comunidade Linux, né? Qualquer distribuição ela pode fazer tudo o que um sistema Linux deve fazer, né? Primeiramente, você não vai ter custo, né? O custo-benefício é quase zero. Agora tem uma diferença. O que dificulta as empresas ela adotarem o Linux é só, eu creio que o que dificulta mais é justamente o suporte. Você pegar e botar, vamos dizer, um boot nas máquinas clientes para não ter que pagar a licença do Windows 10, né? Ou você colocar um boot server no seu servidor e trabalhar lá com o Samba 4, que é o AD, colocar o LDAP para funcionar dentro da empresa. O problema todo é ter profissionais qualificados, experientes, para trabalhar com o sistema operacional Linux. No máximo, você vai conseguir o cara do suporte para colocar a máquina na rede, para fazer um compartilhamento de pasta, né, fazer um compartilhamento de arquivo, de impressora. Isso aí também requer um conhecimento um pouco mais do que você tem com o sistema operacional Microsoft. O custo é zero para implementar, mas também você vai ter um custo maior, porque profissionais de Linux são mosca branca, como eu falo, né? Se você tem uma certificação em Linux, você tem como barganhar um valor melhor no mercado de trabalho, né? Você como técnico, você como analista, né? O spec de segurança é outra, vamos dizer assim, diferença da Microsoft. A Microsoft ela vive em atualização constante do Windows 10, né? Que não para de acontecer, né? Justamente por causa da vulnerabilidade. Isso você não vai encontrar no Linux. O Linux, né, geralmente você vai dar um comando lá chamado apt-get e update, ele vai puxar todos os pacotes que tiver atualizado de segurança e acabou. Você não vai ficar lá com sempre o update lá avisando que há um update a ser feito, um patch de segurança a ser colocado, não. O Linux ele tem essa, vamos dizer assim, essa praticidade, né? E a credibilidade de mercado nem se fala sobre a vulnerabilidade, que é bem menor, né? Vamos dizer, 70% menor do que a vulnerabilidade do Windows, né? Facilidade de instalação, você não vai ter dificuldade, vocês vão ver, tanto no desktop como no server. O problema é a manipulação, não é a instalação, né? Outro caso que eu falei é suporte, né? Suporte você vai encontrar, desde que você tenha um conhecimento, né? Vai ter várias e várias comunidades que vão tirar sua dúvida, né? Existe sites com vídeos, enfim, existe uma infinidade vamos dizer assim, de recursos que você pode ter como suporte. Agora, você vai ter que ter um conhecimento diferenciado, né? Apropriado para grandes instalações, você pode, desde o pequeno ao gigantesco empresário, né? Se você vê a Amazon, a AWS, que é uma das maiores plataformas de serviços na nuvem do mundo, ela utiliza o quê? Ela utiliza Linux como sua base para computação em nuvem, para a cloud computer dela, né? Ou seja, não tem mais nem o que falar sobre possibilidade de grandes instalações, né? Ferramentas visuais, a gente tem ferramentas excelentes, né? Em termos de gráfico. Agora, é claro, quanto maior os recursos gráficos, a gente vai ter que ter um processador gráfico, no caso uma GPU, uma placa de vídeo boa, ou no notebook, no desktop, no servidor. E, na verdade, o servidor, o pessoal não se preocupa com o ambiente gráfico, ele se preocupa com o ambiente de texto, segurança, né? Mas você vai ter plataforma com ambiente visual muito top, nem se preocupe. Se você quiser, tem muitas plataformas, muitas distribuições com a cara do Mac OS, né? Com todo aquele design, vamos dizer, arrojado, igualzinho. Você modifica o Linux da forma como você quiser, né? E como escolher a sua distribuição, no caso, a sua distro, né? Na verdade, primeiro, suporte ao nosso idioma, você tem que escolher uma que tenha o idioma português, no caso da gente, né? Estabilidade no mercado, você não vai escolher uma distro que ninguém conhece, porque com certeza não vai ter uma comunidade dando suporte e atualizando ela, né? Por isso que eu falo, hoje em dia, o Ubuntu, ele é muito acadêmico, é muito bom também para ser usado no corporativo, mas o Debian, ele tem uma estabilidade maior, porém você tem que ter um conhecimento maior para trabalhar com Debian, porque os pacotes Debian, eles são tratados de forma diferente. Já o Ubuntu, ele é prático para você instalar os pacotes, né? Mas não é que não seja tão seguro como o Debian, até porque os pacotes do Ubuntu, eles usam biblioteca Debian, né? Por isso, uma das coisas que tem que ser vista seria a estabilidade. O Ubuntu ele tem uma estabilidade muito boa, né? Como também o Debian. Ambiente gráfico com assistente de instalação, né? Não adianta você pegar um sistema operacional para a rede se você não tem um conhecimento mais a fundo e vai ter só um ambiente de texto. Tem que ter um ambiente gráfico
para instalação, né? E dependendo do que você for usar, se for para o usuário final, você vai ter que ter um ambiente gráfico bom. Detecção automática de hardware, problema da maioria do pessoal que trabalha com Linux. Eu, com certeza aí na sala deve ter também, seria justamente os drivers de determinado hardware, placa de vídeo, placa de áudio, dispositivo USB, webcam, tem alguns que não funcionam no Linux. Aí você tem que procurar realmente um sistema mais atualizado, com um banco de dados de drive bom, que ele detecte automaticamente, no caso aí, o hardware da sua máquina, do servidor, do notebook, do dispositivo que você for implementar, né? Aqui também tem um ambiente gráfico, é bom você ter um bom ambiente gráfico, gerenciador de pacotes, né? Onde você vai precisar de um determinado serviço, quando você procurar, ele vai ter esse serviço. Ele tem que ter esse gerenciador para aqueles que não têm o conhecimento tão a fundo de ter que realmente ir lá na linha de comando. Geralmente ele vai ter igual como se diz? Eita, agora me veio o branco. Do Android, não tem lá a lojazinha do Android? Pronto, tem o gerenciador de pacotes também da maioria desses sistemas operacionais. É quase uma loja para você ir lá e comprar o aplicativo. Comprar não, baixar o aplicativo de forma, vamos dizer assim, mais fácil, né? E os utilitários, né? Opa, foi isso? E os utilitários seriam os aplicativos, né, para você utilizar no seu dia a dia, né, que seria o pacote do Office, seria um gravador de imagem, um editor de imagem, um gravador de som, entre outros utilitários que é necessário para o dia a dia, né. Você tem que fazer toda essa análise para conseguir uma distribuição que ela simplesmente supra todas as suas necessidades. Aqui a gente já vai falar das distros, né, que seria, a gente tem o Debian aqui, né, que seria o uso mais estável em servidores, mas também tem para desktop, mas eu digo que o Debian para desktop, ele vai ter muitos recursos que o usuário comum ele não vai conseguir operar. Por exemplo, você para baixar qualquer pacote, você tem que entrar no site, tem que copiar a biblioteca, entrar lá na biblioteca do Debian, colar aquela biblioteca e depois atualizar, enfim, é todo um processo, né? Ele é para usuário mais, vamos dizer assim, mais avançado, né? No caso aí, desenvolvido por um grupo de diversificado de programadores, né? Preferido pelos programadores mais experientes, como eu falei, porque ele, além de ser muito estável, ele tem muitos recursos que vão ter a necessidade de você ter um conhecimento maior ou ter que buscar esse conhecimento. Tem pacotes pré-compilados do formato Deb, que é justamente uma biblioteca mais completa, né? E também é usada pelo Ubuntu. Ferramenta de gerenciamentos de pacote apt e aptitude. Esse apt vocês vão ver que é muito fácil você instalar via linha de comando, muitos serviços e muitos pacotes, né? Só com apt-get, install e o nome do pacote, ele vai lá e instala bonitinho, sem problema nenhum, entendeu? Vamos lá. Tem alguma dúvida aí? Eu tô falando aqui, não tô vendo se vocês... Tá tranquilo, João. Eu tô tirando as dúvidas dos meninos aqui enquanto você tá falando aí, tá? Só tem um aqui, mas ainda não chegou ainda nesse contexto, que é sobre a questão dos drives para Linux. Mas quando você falar sobre... Não foi isso, eu já falei sobre isso. Geralmente, quando você for quando você for escolher a sua distro, você tem que ter a preocupação dos drives para aquele hardware específico. Por exemplo, quando o notebook, você compra um notebook que ele já vem com Linux, pode saber que aquele Linux ele foi compilado para aquele hardware, que foi uma parceria, né, que foi criada entre a distribuição, pode ser Debian, pode ser Ubuntu, pode ser qualquer outra, né? E essa parceria que foi criada, eles criam os pacotes, no caso dos drives, específicos para aquele notebook. Aí o que acontece? Tem gente que, não gostei dessa distro não, aí tira ela e vai colocar outra distribuição. Aí não tem alguns drives específicos, como o Bluetooth, muitas vezes o Wi-Fi não funciona, os drives genéricos. Aí era isso que eles queriam saber, se existia alguma ferramenta feita no Windows, um Drive Buster, alguma coisa que pesquisasse e aí encontrasse os drives necessários para aquela distribuição. Olha, existe algumas ferramentas, mas nem todas elas encontram drive específico para o seu hardware, né? Principalmente se for um notebook ou um computador novo. Aí ele vai ter que pegar a versão mais nova do Linux, ou seja, o Debian mais novo, um Ubuntu mais novo, que já vai vir com um pacote, por exemplo, da NVIDIA, né? De uma Radeon da vida, né? Enfim, vai ter que ser a versão mais nova, porque muitas vezes eles não compilam numa versão antiga
o drive daquele hardware mais novo. Por isso que há sempre versões mais novas. Porque sai tantas distribuições, por exemplo, 1804 já vai na versão 9 ponto não sei quanto, daqui a pouco sai a 10, ou se já saiu. Enfim, ele sai justamente para acompanhar o avanço da arquitetura de hardware. Porque sai vários processadores novos, a gente já está aí no Core 9, né? E que isso aí, muitos computadores eles instalam, mas eles não utilizam todo o recurso do processador, porque eles ainda não reconhecem a quantidade de núcleo, aquela arquitetura que foi feita naquele computador, porque é a versão antiga. E como é que ele faz para melhorar isso? Por exemplo, uma placa de vídeo nova, onde ele tem uma GPU nova, que o drive que foi instalado naquela versão do notebook, ou seja, naquela versão do sistema Linux, ele não está atualizado para aquela arquitetura que ele colocou. Ou ele muda de distro, ele vai para uma distro mais atualizada, que tem um pacote maior, né? Ou ele simplesmente vai ter que buscar na comunidade se alguém criou aquele drive. Como é a comunidade internacional, ele vai ter que buscar. Não tem uma ferramenta que vai lá, como várias ferramentas que tem no Windows, de buscar, não. E até porque a Microsoft, como ela tem essa difusão tão grande, ela já vem com um pacote gigante, porque o sistema operacional ele não é tão grande. Ele chega a 2, 2,5, mas quando você pega a ISO do Windows 10, por exemplo, tá 4 ponto alguma coisa, 4.10. Grande parte, eu vou dizer ali que quase 50% é de drive de placa de áudio, de vídeo, wireless, Bluetooth, entre outros, né? E pode perceber que, fora isso, quando ele faz a primeira atualização, ele chega a 10 GB fácil. O meu já vai passando dos 30, né? Tudo isso é atualização de drive, é atualização de segurança, né? É a atualização dos próprios aplicativos que vem por padrão nele, né? Enfim, deu para responder, né? Deu para o cara compreender um pouco. Deu. Se caso alguém tenha mais alguma pergunta, já faz aí que eu passo para ele. Ô, João, só uma outra pergunta que fizeram aqui, que o André fez, foi sobre a questão da distribuição. Qual é a distribuição mais conhecida dessas aí que você está falando? Olha, mais conhecida para que tipo de utilidade? A mais conhecida é a Debian, é o Debian, né? Mas o Debian, como eu falei, o Debian ele é o mais estável, ele é gratuito, né? No caso, você pode criar projeto em cima dele, que ele tem a licença aberta, mas tem um detalhe, ele é para usuários mais avançados, né? Aí tem um amigo meu que você conheceu ele, né? Era o nosso amigo lá da Verdana Tech. Ele dizia que o Debian, ele separa o homem dos meninos. Tu lembra disso, né? Lembro. Sabe quem é que eu tô falando, né? Sei. Pronto, aquele bicho ali é um monstro Linux, mas ele opera com Linux há mais de 10 anos. Aí ele disse, o diferencial, aí eu fui na onda dele, botei o Debian na época e me quebrei, porque tudo que você vai instalar, você tem que ir lá na comunidade Debian, no site debian.org, procurar lá a biblioteca, pegar a biblioteca, copiar na biblioteca do teu Debian e depois, muitas vezes, compilar na mão, para você conseguir instalar um programa. Ou seja, tem que ser usuário avançado, né? Se você for um desenvolvedor e quiser crescer no mundo Linux, comece com Debian, que você vai ser obrigado a estudar, buscar, né, soluções, né? Agora, se você quiser começar com o pé direito e não ter muita dor de cabeça, você escolhe o Ubuntu, né? Ou o Ubuntu ou o próprio Mint, né? O Mint já é um facilitador, né? O Mint ele já tem tudo pronto, não é? Tudo empacotado, já prontinho para você operar, né? Isso eu diria até que o Ubuntu ele é uma versão do Linux que quer ser Windows. É mais ou menos, né? Porque o Ubuntu, na verdade, ele tem todos os pacotes deles Debian e ele já vem pronto para você instalar essa resenha todinha para você instalar um pacote no Debian. No Ubuntu tu abre o terminal lá e vai lá e bota lá, né? apt-get install e diz o que tu quer. Ele vai lá, muitas vezes você diz, você quis dizer isto. Poxa, eu não quis dizer isso não, mas era isso mesmo, eu não sabia, né? Um exemplo, o cara vai dizer isso mesmo que eu queria, e pum, pronto, ele vai e baixa. Como também ele tem lá a parte lá que é justamente para você comprar não, ele diz comprar, mas na verdade para você baixar, né? Que é justamente a loja, feito a Microsoft tem, ela imitou de alguém, né? Que aquilo ali não tem no Windows 7, né? É a lojazinha. Pronto, isso aí veio do Linux já, né? Onde você vai lá, clica lá na loja e vai lá ter todos os aplicativos. Se não tiver, você vai buscar qual aplicativo que tu quer, ele vai encontrar a versão Linux para você, né? Aqui a gente tem o Red Hat Enterprise Linux, que eu falei sobre ele, né? Interface gráfica X Windows KDE Desktop. O X Windows, alguém, vamos dizer assim, arrisca dizer como é essa plataforma?
Não precisa nem arriscar, né? O nome já está dizendo, né? X Windows, ou seja, é a cara do Windows, né? E o KDE é a tradicional, vamos dizer assim, a tradicional plataforma gráfica do Linux, né? Ela é um pouco mais rústica, mas é a mais usada, né? Para gerenciamento de janelas, olha o nome aí, né? O gerenciador de pacote, a gente tem dois, que é o IUM e o RPM, que a gente vai falar sobre isso nas aulas avançadas, não nessa que a gente vai ter, porque aqui a gente vai falar sobre comandos e manipulação, né? Automatizar a instalação e atualização do sistema seria por esses dois, IUM. Em vez de você botar o apt-get, você ia botar o IUM ou o RPM, dependendo do pacote, né? E ele tem suporte corporativo pago, ou seja, tu instalar um servidor desse aí, tu sabe que qualquer suporte você só vai ter se for pago, né? O CentOS, que ele é usado academicamente, né? É usado em grande parte das faculdades, né, quando vai operar com servidor, apesar que hoje já está sendo substituído pelo Ubuntu, pela facilidade, né? Pela facilidade de você ensinar os alunos a operar com ele, né? É compatível com Red Hat, distribuição gratuita, grande comunidade, né, do CentOS, que é um dos mais antigos também, né? Rápida correção de bugs, ele tem uma rápida correção nas atualizações que se faz, né? A gente vai ver como atualiza. Suporte comercial oferecido por empresas parceiras ou empresas que botaram ele como alguns serviços específicos, como servidor DHCP, controle de banda, até para provedor de internet tem sistema baseado em CentOS, né? Mas é pago. Temos aqui a distro Ubuntu, né? É justamente a que a gente vai trabalhar em cima dela, né? Ela é desenvolvida com foco em segurança, tanto é que saiu uma distribuição, até um tempo desse a gente tinha a distro chamada Backtrack, onde o Backtrack ele é baseado em análise forense, né, e análise de vulnerabilidade, que é justamente que muitos hackers, né, que se diz hacker pelo menos, eles utilizam, os especialistas de segurança utilizam, e é baseado em quê? No Ubuntu. Todas as ferramentas são com a base Ubuntu, né? Edições para desktop servidor, né? Instalação simples. Eu aconselho quem for usar uma distro Linux, ou você comece com Mint ou comece com Ubuntu. O 1804, quem quiser experimentar novidades, pega a versão mais nova, né? Instalação simples, a gente vai ver, muito parecida com o Windows, né? Avançar, você digita lá o que pede a tela, a gente vai ver. Ferramenta de gerenciamento de pacote é o apt e o aptitude, né? É o chamado apt-get, que é o que a gente vai usar, vai ser só esse no momento. Suporte em vários idiomas, você vai ver lá que na instalação ele tem quase todos os idiomas, né? Inclusive o português, né? Que vai ser o que a gente vai trabalhar em cima dele, né? Quem quiser instalar em inglês, tiver seu inglês fluente e quiser trabalhar com ele, fique à vontade. O Mandriva, esse Mandriva foi a fusão do Mandrake, né, com a Conectiva, que na verdade ele já foi descontinuado também, né? Com foco de uso doméstico, ele não tinha para servidor, ambiente gráfico muito bom, instalação simples e baseado em quê? No Red Hat, né? Suporte local, no caso, tinha manuais e textos em português, né? Eu não sei se o Mandriva ainda você pode até conseguir baixar ele, mas eu creio que ele não tem mais atualização, né? Fica a dica quem quiser pesquisar, mas realmente eu não tive interesse de pesquisar sobre ele, até porque ele não é tão usado mais, né? O Kurumi, que foi o primeiro que eu tive, vamos dizer assim, familiaridade com ele, isso há mais de 10 anos atrás, muito parecido com o Windows XP, a tela dele, né? Entre outros recursos que ele tem, né? Definir senha, você pode ver, ativar acelerador, aí acelerador de quê? De download, né? Aí você vai ver N opções aí no Kurumi, que também foi descontinuado, mas muito bom. Teve um aluno que instalou o Kurumi, mas rapaz, é muito massa, só tem um problema, não pega nada, não pega áudio, não pega internet, é claro que não pega. Ele foi descontinuado há um bom tempo, ou seja, não há drive. O problema de você querer usar um sistema operacional que foi descontinuado, porque ele não vai reconhecer um monte de coisa, ele não vai reconhecer áudio, não vai reconhecer a tua placa de vídeo para jogo, não vai reconhecer o teu processador de 8 núcleos, não vai reconhecer tua webcam de resolução HD e por aí vai, né? Tem esse, vamos dizer, esse problema. Por isso, descontinuou, esqueça. Passa para o próximo, né?
Tem alunos ainda que ficam se segurando no Windows XP, eu digo, rapaz, caia fora. Primeiro, não tem segurança, segundo, não tem drive para funcionar, ele não funciona em recurso de tela full screen e por aí vai, né? A gente é obrigado a seguir a evolução do hardware, né? Não adianta. Essa Delphi, ela é voltada a jogos, né? Foi uma distro que ainda, se eu não me engano, ainda tem aí no mercado. Ela vem 4 DVDs, né? 4 DVDs de jogo, servidor de jogo, se vocês podem ver aí, ó, tem uns streams aí, já vem um monte de jogo instalado com ela. Quem gosta de games, instalar uma para experimentar. Essa daí é uma boa pedida, viu? Esse Reactors é uma versão que é a cara do Windows XP. Só você ver o gerenciador de tarefas aí, ó, você vai ver que é igualzinho. Ele é igual em quase tudo, né? No painel de controle, no gerenciador de arquivo, enfim, né? Quem quiser uma versão parecida com o Windows XP, essa daí, viu? Para substituir o que tem na empresa que já não tem mais atualização. Esse aqui eu não conheço. Não vou dizer que eu conheço esse. Foi um colega meu que passou para mim, mas eu não tive tempo de testar. Né? Entre outros, esse daqui é a cara do macOS, né? Esse é a cara do macOS. Ele vem com os aplicativos já todo pré-configurado, parecendo com o sistema da Apple, né? O Mint, que eu acabei de falar há pouco tempo, né? Que ele é baseado em Ubuntu. É muito parecido com Windows XP, não, com Windows 7, né? E ele, para quem vai começar, também uma boa opção, né? Onde ele vai ter N aplicativos para que você possa, no caso aí, conseguir um bom desempenho também da sua máquina. E ele tem a versão mais atualizada e com certeza vai ter os seus drives de jogos. Eita, aqui meu celular travou. Pronto. Sim, vamos lá. Essa versão aí é o Kali Linux, né? O Kali Linux, ele é uma versão mais atualizada do Backtrack. Eu acho que o Backtrack tá aqui, não, é só do Kali, né? Eu falei do Back, falei não. Vamos voltar de novo. Pronto. O Kali Linux é uma distro para quem é amante da segurança da informação e quer ingressar nessa área, pode instalar ele, que ele vem com 306 ferramentas, se eu não me engano, de invasão, de análise de vulnerabilidade, para pentest, vamos dizer assim, clonagem de site. Ele também tem a parte como se diz, de auditoria de redes. Ele vem também com a parte de forense computacional, que é a parte de investigação computacional. Enfim, ele é um sistema completo para quem quer se especializar na área de segurança da informação. Isso tanto na área de vulnerabilidade, como na área de investigação policial, na área de análise como se diz, de sistemas em geral. Ele é um dos mais usados do mundo para a segurança da informação. O Kali Linux é uma distribuição GNU Linux baseada no Debian. Essa versão é baseada no Debian. O Backtrack era baseada que é o anterior, era baseada no... Só um minuto. Era baseada no Ubuntu, certo? Essa é baseada no Debian, né? A versão mais nova. É considerado o sucessor do Backtrack, como eu falei, né? O projeto apresenta várias melhorias. Uma delas, porque quando eu fiz a minha pós-graduação de segurança, foi com Backtrack, ela tinha 600 ferramentas. Mas eu vou dizer a vocês, com sinceridade, se funcionasse sem era muito, né? Ou seja, era muita encheção de linguiça lá no Backtrack. Tinha muita ferramenta boa, tinha. Inclusive foram migradas para o Kali Linux. Mas muitas nem funcionavam. Estava lá só para encher, só para fazer volume, né? O projeto apresenta várias melhorias, além de mais aplicativos, né? Você pode usar ele como um software convencional? Pode. Agora, se você entrar numa rede corporativa, com esse sistema instalado nativo na tua máquina, com certeza você vai ter algumas dificuldades, né? Porque ele trabalha com análise nativa, né, de vulnerabilidade de rede, e com certeza o Firewall vai bloquear a sua placa de rede automaticamente, experiência própria, né? É voltado principalmente para auditoria de segurança de rede, como eu falei, né, de computadores em geral, desenvolvido e mantido pela Offensive Security LTDA, no caso, desde 21 de janeiro de 2016. Essa empresa é uma das empresas que prepara
no caso, a certificação na área de segurança. É uma das certificações mais requisitadas para quem vai trabalhar na área de segurança, né? Que é justamente a Ethical Hacker, é uma delas. Eu acho que quem já mexeu com segurança ou pesquisou, foi curioso, já ouviu falar na Ethical Hacker, e também nas certificações Pentester Professional, que é justamente profissionais de Pentest, né? Aí essa Offensive Security, ela quem faz essas certificações, né? E toda baseada nessa distro da Kali Linux, né? Ela vem com vários softwares, e um dos mais que, inclusive, a gente deve falar, não nesse treinamento, incluindo o Nmap, que é um port scan, ele faz análise de portas de vulnerabilidade numa rede, o Arishark, que é um sniff, ele fica simplesmente sniffando a rede, o John Ripper, que é um craqueador de password, ou seja, ele faz crack para senhas, né? E o AirCrack, né, NG, que é um software de teste de segurança de rede sem fio. Na verdade, ele não faz teste de segurança, ele quebra segurança de rede sem fio, né? Mas não vem ao caso, né? Temos aí essa outra distro também que eu não conheço, que é uma distro baseada também para quem opera com games e faz edições de vídeo. Enfim, vou passar aqui. Aqui a gente tem algumas tarefas comuns para a administração de sistema em geral, né? E antes da gente falar sobre o sistema operacional Linux, a gente tem que passar pequenos conceitos. Seriam tarefas comuns executadas pelo próprio sistema operacional, como gerenciamento de usuário, todo ela tem que fazer, né? E seria o quê? Seria o login e senha e o monitoramento de tudo que o usuário ele faz, vamos dizer assim, numa rede corporativa e no próprio computador. Na administração do sistema, você tem que ter o conhecimento também de suporte a hardware, que é a adição e remoção de, vamos dizer assim, de driver, de disco, impressora, mídia removível, ele tem que dar esse suporte, né? Backup também, eu creio que muita gente aqui não faz backup, mesmo da área técnica, não faz backup. O Windows tem esse recurso muito bom, inclusive, né? Onde ele faz o backup inteiro do sistema, você não faz ponto de restauração. Instalação e atualização de software, né? Na administração do sistema você tem que ter esse conhecimento também. Monitoramento do sistema, você tem que aprender a monitorar o que está passando em background, que seria justamente os processos, né? Que estão acontecendo, que no Windows ele dificulta muito, no Linux você tem como parar processos que estão exigindo demais do seu processamento, do seu disco, da sua memória desnecessária, você tem como matar aquele processo em tempo real. Ele tem que também ter o sistema de log para você identificar, vamos dizer assim, algum mau funcionamento de algum recurso ou aplicação, né? E monitoramento de segurança, isso aí faz parte da administração do sistema, né? E atualização de documentação, essa documentação a gente fala da rede do sistema. Vou passar aqui. Aqui seriam algumas características que provavelmente aqueles que estão aqui já devem ter estudado, né? Que seria característica do sistema operacional, que é multiusuário, ou seja, vários usuários simultâneos, né? Multiplataformas, ou seja, você tem como trabalhar com várias plataformas, ou seja, várias áreas de trabalho simultânea. Multitarefa, você pode executar vários aplicativos simultâneos. Multiprocessador, você pode trabalhar com processadores, multiprocessadores e múltiplos núcleos. Também, uma característica do sistema operacional Linux, como qualquer outro que seja realmente eficaz, ele tem que trabalhar com vários tipos de protocolos de redes, né, que é justamente a maneira com que as redes se comunicam, e consoles virtuais, né? Pelo menos o Windows 10, ele também já vem com um console chamado Hyper-V, e a gente tem também um console virtual no próprio Ubuntu. Isso aí seria uma aula avançada de Linux, onde você não precisa instalar nada, ele já vem com esse console virtual. O Windows 10 tem isso também. Outra característica do sistema operacional é que permite que vários usuários possam rodar o sistema operacional e, no caso, não possui restrição contra a licença. Nisso, o caso Linux, né? Você não vai ter problema com licença, né, de direitos autorais. Permite vários usuários simultâneos utilizando integralmente os recursos de multitarefas, né, que seriam vários usuários usando vários aplicativos simultaneamente, né? Outra característica do Linux, ele roda em diversos tipos de computadores, sejam ele o RISC ou CISC. Uma pergunta, todo mundo sabe aqui na sala o que é RISC e o que é CISC? Isso aí foi em arquitetura de computador, né? Vocês já tiveram essa disciplina? Não. Oi? Não? Pronto. A diferença de um para outro. Ele roda em computadores RISC e CISC, né?
A arquitetura CISC é uma arquitetura mais atualizada, é que ela trabalha com multiplataformas, ela não precisa de um poder de processamento muito grande. E o RISC, como é a arquitetura RISC? Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples. Um roteador da sua casa, ele é CISC ou ele é RISC? Se ele trabalha com um processador, vários processadores. Se ele trabalha com um banco de memória grande ou um pequeno banco de memória. Se ele trabalha com um banco de memória grande, como 4 GB, 8 GB, tem vários núcleos de processamento, há uma interação gráfica com o usuário, ele é CISC. Mas o RISC, ele tem o menor poder de processamento possível, o menor poder de armazenamento possível e o menor poder de interação possível com a máquina. Eu dou um exemplo de um forno micro-ondas. Ele tem um sistema operacional lá dentro, que a gente chama geralmente de firmware, onde ele aceita alguns comandos, né? Isso pode ser via infravermelho, onde ele vai apertar um botão e aquele sinal infravermelho vai mandar um sinal elétrico para o hardware, e o hardware vai identificar aquilo ali como baixar a temperatura, aumentar a temperatura, ligar o equipamento, o relógio, ou seja, a aplicação ela é mínima para recursos mínimos, porque também o armazenamento ele é em kbytes, né? O processamento também é em kbytes, não é nem em megabytes, né? Isso seria uma arquitetura RISC, onde a gente encontra no nosso ar-condicionado, no ventilador não, porque o meu ventilador não tem essa tecnologia, mas no ar-condicionado de vocês, o meu ainda eu vou comprar, né? O nosso, vamos dizer assim, não celular já é CISC, né? Porque ele tem um sistema operacional que interage com o usuário e poder de processamento. Deu para entender a diferença de um para outro. O Linux, você vai encontrar na maioria... Oi? O que está perguntando se depende da capacidade de velocidade. Não, veja bem. Para você ver, também, mas é o seguinte, a arquitetura RISC foi os primeiros softwares criados para as máquinas antigamente, que ainda é utilizada nos recursos que a gente tem hoje. A gente usa a arquitetura RISC nos Arduinos para simplesmente ligar uma lâmpada, aumentar a temperatura do ambiente, ligar um aparelho de som. Eles são limitados a poucos comandos, porque o poder de processamento e armazenamento dele é mínimo. Tu tá entendendo? Carros, eles vêm com arquitetura. Tem carro que vem com a CISC, porque tem carro que já vem com armazenamento no notebook, né? Mas a gente encontra isso na maioria vamos dizer assim, do dispositivo eletrônico. A gente encontra o software Linux embarcado, né? Como a gente tem o quê? Os firmware dos roteadores. Os firmware dos roteadores, ele vem com a arquitetura CISC, com a arquitetura RISC, aliás, que é com 2 KB, 3 KB de memória RAM, né? Que é a memória flash, e o armazenamento de 2 MB, que é justamente a aplicação ali dentro. Quando você acessa aquele firmware lá, né, pelo IP, que abre para você no ambiente web, aquilo ali está rodando numa memória mínima, né? Que é justamente que foi criado para aquela arquitetura, aquela plaquinha do roteador, né? Como também, como eu já falei, ar-condicionado, forno micro-ondas, como todos esses hardware que tem necessidade de uma aplicação, roda dentro dele para que ele funcione. Né? Dá para entender, né? E o CISC seria para o sistema operacional onde tem interação maior do que com o usuário. Para isso, para ter essa interação, ele precisa de um processador bom. Hoje a gente fala de um processamento grande, mas se a gente vê isso há 10 anos atrás, uma máquina com 32 MB de memória era uma mega máquina, né? Com um processador, sei lá, um K62. Eu não digo nem que ele tem um núcleo, eu tenho um meio núcleo e uma vaga lembrança de memória. Era CISC, que era a tecnologia que existia para a época, mas havia uma interação com o usuário, onde o usuário tinha uma interação realmente válida com a máquina, né? Onde a máquina respondia os seus comandos. Não é que o RISC não responda, mas há uma interação limitada, onde ele só vai apertar um botão de um controle remoto. Pronto, as TVs. A maioria das TVs, aquela interação do controle remoto é RISC, onde o impulso, no caso de infravermelho, vai um impulso eletrônico, onde ele vai acionar algum dispositivo para ele passar para o dispositivo CISC, onde tem um sistema operacional Android, quando for TV Smart, para que seja executada uma determinada função. Aí há uma interação maior. Mas as TVs mais antigas, onde não são Smart, elas são RISC, onde só vai receber o impulso eletromagnético para desligar, ligar, aumentar volume, desligar. Deu para entender mais ou menos como é que funciona um e outro, né? Geralmente o pessoal, quando dá arquitetura de computador na faculdade, nos cursos técnicos, o pessoal não explica muito bem isso aí não, e fica muita dúvida. Na hora da prova, quando a gente dá os exemplos, o pessoal
fica com vergonha de perguntar, não liga porque acha que é uma coisa simples, e no momento da prova se pega em bomba, né? Mas eu acho que deu para esclarecer mais ou menos o que é, né? Só concluindo, a Vitor botou assim, então no caso o RISC tem poucas funções e o CISC tem múltiplas funções. Justo, ele tem os recursos limitados, né? Limitados a ou sim ou não, ou 0 ou 1, ou negativo ou positivo. Ou ele liga ou desliga, ou ele aumenta ou abaixa, não é isso? Ele só faz ou ele uma muda coisa para um lado ou muda para o outro. É uma coisa por vez, é um processo por vez, né? É justamente aqui, ó, multiplataformas, porque ele vai ser utilizado em vários tipos de plataformas, né? O Linux, né? Tanto plataformas RISC, que é essa plataforma mais limitada, que você nunca vai imaginar que dentro de um micro-ondas roda um sistema lá, roda um firmware ali dentro, né? Um micro-ondas. Já se você vê uma TV Smart, ali vai ser a CISC, que vai rodar um sistema operacional Android, né? Sistema celular é CISC, porque ele vai rodar um sistema operacional Android ou um sistema operacional da Microsoft que está entrando em extinção, né? Vai entrar o Windows 10 agora. Mas enfim, ele é multiplataforma, que ele pode ser usado para diversos outros recursos. No caso, controle de satélite, ele trabalha com Linux por ser mais seguro e também utilizar pouco recurso de processamento. Característica permite o uso de mais de um processador. E outro, ele também cluster de máquinas. Você pode fazer replicação de máquinas de forma fácil. A maioria dos Linux, eles vêm com cluster. Né? Porque aí o cara diz, mas eu peguei o Linux desktop. A diferença, tu tem como operar o Windows 7 transformar num servidor para muitas plataformas? Não. Você pode, no máximo, compartilhar uma pasta, né, para novos usuários, se for a versão Professional. Se for a Home, você está com a limitação de rede para uma máquina de usuário comum. Mas na versão Professional você ainda tem como compartilhar para novos usuários. Tá entendendo? Mas não tem como instalar um Active Directory, por exemplo, um gerenciamento de senha. Mas já a maioria das versões Linux tem como baixar um pacote e transformar um desktop num servidor. Porque o que muda de um para outro é só uma coisa, é o ambiente gráfico. Mas se tu desabilitar o ambiente gráfico, ele se transforma num servidor. Aí tu baixa os pacotes, né? E transforma em servidor. Ou tem usuários que eu conheci que quando eu instalei o servidor Linux, que meu primeiro projeto em Linux foi um proxy, né? Onde eu fazia controle de acesso a conteúdo, isso há mais de 10 anos atrás, que era o Ubuntu 10.04 LTS com o Squid, não era nem Squid 2. Aonde quando eu instalei tudo, o cara disse, hoje não tem ambiente gráfico não, hoje pode botar, senão eu não quero não. Eu olhei pra cara dele assim, o dono que era metida técnica, eu digo, mas quem vai ficar disso? Não, mas eu quero mexer, o servidor é meu. Aí eu fiz o que? Instalei o ambiente gráfico no servidor, que ficou uma porcaria, né? Mas enfim, porque cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua utilidade, né? O gráfico, você tá dentro dele, aí ele começou a usar o servidor como desktop, que isso não existe. Aí começou a dar problema, enfim, né? Isso foi uma história passada, né? E esse cluster de... Oi. Aí o Vitor tá perguntando, tu entrou nesse assunto, aí o Vitor perguntou sobre a questão do firewall. Todos eles já vêm, todas as versões do Linux já vêm já com ele instalado, como é que funciona? Olha, as versões que eu conheço é o Mint, porque foi que eu já mexi, o Debian e o Ubuntu. O Debian eu não aconselho muito, porque o Debian você vai ter que trabalhar com o iptable. O iptable você já sabe que é só linha de comando, você tem que ter um conhecimento muito avançado de Linux para montar o iptable, né? Que é justamente você bloquear a porta, fazer redirecionamento de porta, bloquear serviço via linha de comando. Já o Ubuntu ele vem com Fire modo gráfico, onde você vai bloquear simplesmente, negar e liberar acesso através do botão. Você diz que vai bloquear a porta 21, liberar a porta 22, e tudo via botão, né? Isso aí, ele já vem, a maioria deles vem com o Fire já instalado. E se não tiver instalado, você tem como ir lá na loja e baixar ele free, né? Outro negócio que não tem nada a ver é que muita gente não usa o Fire do Windows. Quem utiliza o Fire do Windows, quem utiliza a Microsoft, tiver curiosidade, dê uma estudada. O Fire do Windows 10, ele veio muito bom. Não é puxando a sardinha para ele não, porque o mais seguro é Linux. Sem dúvida. Tanto é que o PFSense, o Red Hat, os Fire vendidos, que é os Fire embargados, né? Esses Fire embargados que você compra o hardware, que já vem com o Fire dentro, todo ele é baseado em Linux com iptable, que é o mais seguro do mundo. Mas o Fire do Windows vem muito bom para o usuário que está iniciando essa área de segurança. Mas vem sim, a pergunta dele é se vem. A maioria deles vem. E se não vier, só é você baixar lá na lojinha. Tranquilo, valeu.
Característica, permite que diversos programas rodem ao mesmo tempo, ou seja, pode estar imprimindo uma carta para sua avó enquanto trabalha na planilha de vendas, possuindo também diversos serviços rodando em background. Isso aí a gente já sabe, é a mesma coisa que o Windows, não vai mudar nada, né? Em termos de desempenho, de aplicativos, né? Ele é multitarefas, não é isso? Aí, é multitarefa, você pode rodar várias tarefas simultâneas, não tem problema algum. Aonde você não vai rodar várias tarefas simultâneas, você visualizando é na versão server. Ele vai estar rodando várias tarefas simultâneas, mas você não vai ter como visualizar isso aí, não. Porque não vai ter um ambiente gráfico, mas você tem como monitorar esses processos. Outra característica é você trabalhar com diversos protocolos de rede, incluindo o TCP/IP, que é nativo do Unix, né? Que hoje em dia, se você não você tiver um sistema operacional que não trabalha com TCP/IP, você não vai ter rede, não vai ter internet, né? Isso aí é básico. Avançando. Permite que o usuário tenha mais de um console para trabalhar, ou seja, a gente tem como abrir mais de um console, né? Ou seja, vários terminais para você poder executar determinadas funções, né, simultaneamente, né? Sendo que cada console pode ter várias tarefas sendo executadas em background e mais de um frontground, ou seja, mais de uma tela executando uma aplicação diferente da outra, né? Isso aí você tem como fazer, tem um atalhozinho no teclado que você faz isso e vai abrindo telas e telas e telas e você... Isso eu estou falando do terminal, viu? Para você executar, por exemplo, comandos simultâneos. Seria os consoles virtuais, né? Aqui a gente tem algumas razões para utilizar o Linux, apesar que eu já dei várias razões, né? Só um minuto. No caso aí, primeiro que ele é software livre, você pode fazer o que quiser com ele, né? Não vou instalar software livre na minha cliente, não, ela não vai me procurar, ela vai procurar muito, porque ela vai precisar de suporte para isso. Geralmente quem usa mais software livre é quem é amante do software livre ou quem vai ingressar na área de segurança ou na área de desenvolvimento. Eu aconselho a quem quiser desenvolver a mexer com Linux, né? Flexibilidade na instalação e reinstalação, custo significativo menor, ou seja, dependendo se não for uma versão, no caso licenciada, você não vai ter custo nenhum, né? A tendência de mercado, como eu falei, é o diferencial. Se você tiver o conhecimento de Linux, você realmente vai conseguir ter um diferencial no mercado, no seu currículo. O sistema operacional da família Linux, que mais cresce no mundo, Unix, né? Entre número de usuários. E a estrutura, né? A estrutura de diretórios, porque a gente fala de pasta. Na Microsoft, a gente fala pasta meu documento, fala da pasta sys32, fala da pasta meus arquivos, minhas imagens, pronto. Isso aí seria o sistema de diretório. Esse primeiro tracinho aí é o diretório raiz do Linux, né? Aonde, vamos dizer assim, é como se fosse a raiz da unidade C. E aqui a gente tem todos os diretórios. Diretório de inicialização, o home seria dos usuários, onde vai ter vários usuários dentro dele. Tem ali o MET, que é o de montagem de partição. Tem o root, que é justamente do administrador do sistema. Tem o TMP, que é o temp, que é o diretório onde você está executando um determinado arquivo, que é um arquivo temporário. Ele está armazenado nessa pastinha, né? Entre outros que a gente vai destrinchar na próxima aula. Não vai ser hoje, certo? Aqui a gente tem a estrutura de diretório de arquivo do sistema, né? Que é justamente a estrutura do nosso Linux, onde eu falei, o barra seria o diretório raiz, você está acessando o disco C, né, no diretório raiz. Quando você quer instalar alguma coisa no disco C, na raiz dele, você vai botar só o barra, que é o diretório, né? Esse barra bin seria o conteúdo de arquivos e programas do sistema, esse barra bin é o nosso arquivos e programas lá da Microsoft, né? Que a gente entra na unidade C, aí tem lá arquivos e programas, onde é instalado todos os programas nossos, né? O barra boot seria o arquivo do gerenciador de inicialização, ou seja, seria o arquivo onde é instalado o boot do nosso Linux. O boot seria o sistema de inicialização do nosso sistema operacional, né? O barra dev seria os arquivos de dispositivo, é aí que fica armazenado todos os drives do nosso Linux, é nesse barra dev, né? Arquivo de dispositivo periféricos. O barra etc. É interessante que o Windows tem esse diretório, que é o barra etc, né? É os arquivos de configuração do sistema. Aí tu diz, ele é igual ao quê? Ao System32, né? Você tem lá dentro da pasta do Windows, tem o Windows, aí tem barra System32, barra etc. A gente tem esse barra etc dentro do Windows também. Só que dentro do Linux não tem, né, o System32. Tem só o barra etc,
onde fica as configurações do nosso sistema operacional Linux, né? O /home seria justamente a pasta usuários do nosso Windows, ou a pasta users, onde a gente acessa lá a unidade C, aí vai ter lá o Windows e tudo mais, e vai ter uma pasta chamada ou usuário ou users. Quando tu clica, vai estar lá todos os perfis dos usuários dentro dessa pasta, justamente a pasta home. Contém diretórios dos usuários, ou seja, vai ter o diretório do usuário João, o diretório do usuário Pedro, e dentro desse diretório vai ter lá meus documentos, minhas imagens, né? Enfim, vai estar todos os arquivos do usuário dentro dessa pasta home, né? O /lib é justamente aonde fica a biblioteca, no caso, essenciais e modos de kernel, que é aquilo que eu falei lá no Debian. O Debian ele tem essa dificuldade para você instalar as bibliotecas, porque você tem que instalar manualmente, né? Você tem que ir lá no site, o debian.org, copiar a biblioteca e colar aí dentro com um editor de texto, né? Pode ser um edit, pode ser um VI, pode ser... Enfim, a gente vai falar sobre editor mais na frente, né? Aqui a gente tem o MT, que é o monte, né? Que é o montar de dispositivo temporário, quando ele vai montar um dispositivo, ou seja, vai executar um determinado programa que utiliza uma placa de vídeo. Ele faz montagem, que é o arquivo temporário na memória RAM, que na verdade é esse arquivo aí, é um diretório que vai ser utilizado temporariamente, né? Tem o /proc, que é o diretório virtual de informações do sistema. O /root já está dizendo que é o diretório home do usuário root, ou seja, é o diretório onde fica o administrador do sistema. O SBIN, que é o diretório de programas usado pelo superusuário root, né, que a gente vai aprender a levantar um superusuário, né? O temp, que é arquivos temporários, toda vez que você executa um determinado programa, que ele precisa armazenar aquele programa, vamos dizer assim, num arquivo temporário, nessa pasta que ele vai colocar, depois ele apaga, né? E o SR, que contém maior parte de seus programas, normalmente acessíveis somente como leitura, você não pode fazer execução. Aí temos o /var, que é os dados variáveis, como arquivos e diretórios, expurgo de impressão, dado de administração de login, arquivos transitórios. Nesse /var, você veria muito esse diretório sendo manipulado, se caso você for instalar, por exemplo, um sistema de log, um syslog de uma empresa, ou se você for instalar, por exemplo, um proxy, que é o Squid, ele vai utilizar todos os seus arquivos de log e vai guardar dentro desse /var, né? O /opt, que é os aplicativos adicionais e os pacotes de software, né? Ele vai instalar aí toda essa biblioteca. E hoje nós temos aqui alguns comandozinhos, né? Que esses comandos, o que é que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui, eu não sei se tem, só para demonstrar alguns comandos, para não ficar só no fala-fala, né? Isso aí são os comandos básicos, não são todos esses. Quando terminar essa aula de hoje, além de abrir para tirar dúvidas, eu vou deixar uma lista dos 30 melhores comandos que o técnico deve saber. Já com a descrição de cada um, quem já tiver adiantado já vai praticando em casa, já para ficar prático para a próxima aula. Que é a próxima aula, que vai ser a aula de amanhã, instalaremos o VirtualBox. Para quem não instalou ainda, não se preocupe, vai instalar comigo. Criaremos a máquina virtual, instalaremos o Linux. Para isso, você tem que ter a ISO em mão e ter pelo menos o seu VirtualBox instalado. Esses comandos aí são os comandos básicos para você saber que diretório você está, para você listar o que tem dentro do diretório, para você navegar dentro do diretório, para você limpar a tela toda poluída, cheia de Digital Clear. Esse top, ele mostra os programas em execução ativos, parados em tempo usado na CPU, ou seja, em tempo real. O apt-get update, apt-get upgrade, apt-get install, são programas de instalação. Um já está dizendo, é para fazer um update do sistema, fazer uma atualização dos pacotes mais novos. O upgrade é para ele mudar de versão. Eu estou na versão 18, quero passar para a versão 19. Eu dou um apt-get upgrade, mas isso demora muito, porque o pacote é muito grande, vai demorar horas para fazer isso. E o apt-get install, ele vem logo após o nome do serviço que você quer. Apt-get install PHP, apt-get install MySQL, né? Apt-get install Squid 2, tem que vir logo após aquilo que você quer instalar. O PS, ele gera um instantâneo dos processos atuais, eu vou ver se eu consigo lá mostrar para vocês, né? Informações da seleção de processos ativo free, ele exibe a quantidade de memória livre e utilizada no sistema PSWD, ele muda a senha. Você está dentro do sistema e quer mudar a sua senha, você vai lá dar um PSWD, ele muda a senha automaticamente, ok? Eu deixei uma bibliografia complementar, é um livro de Kuroz e rede de computador e internet, isso aí você encontra em qualquer livraria maior, né?
e também na maioria das bibliotecas das faculdades, dos cursos técnicos, você encontra. Esse Morimoto é um dos maiores editores de livro de Linux, né, que tem servidores de Linux, e o Tannenbaum, na verdade, é uma referência, né, em sistemas operacionais modernos. Foi um dos criadores, né? A gente viu lá, logo no começo, do sistema Linux, que foi a ideia para o Linux que a gente tem hoje, ok? Para a atividade da manhã, você vai ter que ter isso. No caso, nosso amigo Gibson, ele já passou o link aí para vocês. E obrigado a participação de